Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 9, agora dos versos 30 a 37. Nós vamos dividir essa exposição em duas partes, e a primeira parte vai até o verso 34 e o verso 35 a 37 num segundo momento, se Deus assim permitir. Vou fazer a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. E tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isso e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de quem é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Vamos orar. Vamos, baixe sua cabeça nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra e queremos pedir ao Senhor que o Senhor fale ao coração do seu povo nessa noite. Os nossos olhares, a nossa atenção esteja exclusivamente voltada, Senhor Deus, nesse momento, para a palavra de Deus, sabendo que é o Senhor quem fala, é Cristo quem está falando a sua palavra. A nossa atenção, a nossa reverência, o nosso respeito deve ser ao Senhor Deus a imitar também a importância, a reverência e o respeito que é devido ao Senhor sobre todas as coisas, ao Senhor nosso Deus. Fala, Senhor, ao nosso coração, através da tua palavra, Senhor Deus, edifica-nos, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 9 de Marcos, no verso 30, nessa sequência narrativa do Evangelho de Marcos, perceba que o Senhor está se deslocando, como nós vimos lá em Marcos 8, 27, de Cesareia de Filipe, indo para Jerusalém. Os versos de 30 a 50 vão focalizar aqui os discípulos e, de uma forma geral, o discipulado cristão. Perceba que o ministério do Senhor Jesus aqui está no seu ápice, está chegando ao final. E o tema que subjaz aqui, focalizando o discipulado cristão, é a humildade e sofrimentos demonstrados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Inicialmente, o Senhor Jesus vai estabelecer esse tema, o Evangelho de Marcos, sobre humildade, por meio de um segundo lembrete de sua rejeição e morte, que são eminentes. E por meio de algumas lições que vão decorrer na sequência do livro de Marcos, como nós vemos aqui, como o maior no reino dos céus, Jesus ia ensinando a tolerância, os tropeços dos discípulos como o sal da terra. E com isso, o Senhor quer inculcar na mente dos discípulos uma atitude de humildade, que seria o princípio vital do verdadeiro discipulado cristão. E é a partir dessa segunda predição de sua morte que se estende o tema desse discipulado cristão, que está fundamentado no serviço. O verso 30 ele diz assim: e tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhe dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isso e temiam interrogá-lo. Perceba aqui que no caminho para Jerusalém, Jesus está preparando os seus seguidores para os acontecimentos terríveis que estavam por vir. A predição aqui da paixão de Jesus não só anuncia o destino iminente de nosso Senhor Jesus Cristo,
mas também é um exemplo de vida e serviço para a qual ele chama todos os seus discípulos. É muito interessante nós compararmos essa segunda predição de Jesus, que é mais simples, com a sua primeira predição, que está em Marcos, capítulo 31 a 33. Na primeira predição, a responsabilidade pelo sofrimento de Jesus é atribuída aos líderes religiosos, anciãos, sacerdotes e escribas. Na segunda, entretanto, os inimigos do Filho do Homem não são os líderes judaicos, mas toda a humanidade, como nós vemos ali no verso 31, entregue nas mãos dos homens. Ou seja, os homens farão tudo o que quiserem com o Filho de Deus, ou seja, com o Filho do Homem. E nesse contexto, é muito interessante, lembrar das palavras de Davi, que demonstram a bondade de Deus diante da perversidade do homem, que nós estamos vendo aqui na morte e na crucificação de Jesus, quando ele diante do seu pecado, e ele é confrontado pelo profeta, e ele precisa escolher qual é o seu castigo, e ele diz assim: estou em grande angústia. Lá em 2 Samuel 24, 14, ele diz: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são suas misericórdias, mas não nas mãos dos homens, não caia eu. O que nós estamos vendo aqui, nesses relatos, e em especial na iminente morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que os homens, por causa da sua natureza pecaminosa, eles são cruéis. Por isso que nós estamos vendo aqui que aquele que se entrega pelos outros morrerá pela mão desses homens. A Escritura diz: o Filho do Homem será entregue. É muito interessante nós olharmos essa expressão e nós vamos perceber que é uma forma passiva aí que envolve Deus de uma forma não aparente nessa predição. Percebe-se aqui uma referência a Deus sem usar o seu nome. O que fica muito claro quando Pedro prega aos 3.000 e fala da obra de Cristo na cruz do Calvário, quando diz assim: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Quando a Escritura diz: o Filho do Homem está sendo entregue, é claramente aí, é Deus que está entregando o seu Filho. E aqui, nesse texto, está sendo refletido a imagem do servo sofredor, de Isaías 53, lá no verso 6, quando claramente a Escritura diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E lá no verso 12, as palavras do próprio Deus: por isso eu lhe darei muitos com a sua parte, com os poderosos repartirá ele o desposo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o seu pecado, o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esse verso nos indica que Jesus morrerá pelos pecados dos outros, sendo esse o sentido da proclamação do Evangelho na morte de Cristo. Seu destino incompreensível é para o benefício daqueles em cujas mãos ele morreu. Matthew Henry, comentando essa realidade, ele diz assim: é inexplicável o fato de que os homens, que têm razão para ter um grande amor por ele, e que deveriam demonstrar este amor, serem tão maldosos para com o Filho do Homem, que veio para redimi-los e salvá-los. O apóstolo Paulo fala desse inexplicável amor de Deus aos homens por ter morrido por pessoas que não o desejavam e que ainda faziam oposição a ele. Como nós vemos lá em Romanos, capítulo 5, verso de 8 a 11, quando diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, ele morre por alguém que não o desejava, ou seja, ele morre por alguém que o detestava, ele morre por alguém
que é seu adversário, que é seu inimigo, a humanidade caída. Mas perceba que esse destino está de acordo com a vontade salvífica de Deus para o homem. E é muito interessante que em muitos diálogos do Senhor Jesus com os seus discípulos, isso era claramente demonstrado, essa necessidade que nós estamos vendo aqui. Lá em João capítulo 12, verso 27, ele diz assim: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para essa hora. O propósito da vida de Jesus, bem como a sua missão, era essencialmente dar a vida em resgate de muitos. E essa era uma mensagem constante que ele falava. Lá em João capítulo 10, a imagem do pastor, ele diz assim, capítulo 10, verso 10, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Lá em Mateus capítulo 20, verso 28, ele diz assim, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Perceba que aqui, como em outros textos da Escritura, a morte de Jesus representava a vontade de Deus para ele, para o Filho. E essa era a sua única e principal missão: substituir os homens para que o juízo de Deus fosse satisfeito. Mas quando nós olhamos essa realidade, nós precisamos perceber que isso não absolve a humanidade das suas responsabilidades. Ele estava sendo entregue por Deus em favor dos nós pecadores, mas nós éramos responsáveis diante de Deus por crucificá-lo, por rejeitá-lo. Lá em Marcos capítulo 14, verso 21, a palavra do Senhor diz assim, o próprio Jesus diz, pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio que o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. Perceba que a imensa importância da morte e da ressurreição de Jesus transparecendo claramente nessa passagem. Não foi em vão que o Senhor Jesus volta a lembrar aos seus discípulos que ele precisava morrer. Eles deveriam entender que essa era a grande finalidade para a qual Jesus veio ao mundo. E lá em João capítulo 12, nos versos 23 e 24, a Escritura diz assim, respondeu Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Percebam que essas declarações, esses anúncios, esses pré-anúncios desse momento tão trágico na vida do Senhor Jesus, era o principal propósito da sua vida. Eu me lembro de uma música antiga, e o título americana, e o título dessa música era A Secreta Ambição de Jesus. E no desenrolar da música, da sua letra, o autor faz todos os passos, canta todos os passos da vida de Jesus, e mostra que desde o início, a ambição mais secreta, ou seja, o desejo mais secreto dele, era dar a sua vida em resgate do seu povo. Por meio da morte de Cristo, o grande problema da humanidade seria solucionado. E Deus, sendo justo e ao mesmo tempo justificando pecadores. E quando nós olhamos isso, nós percebemos que Jesus não veio meramente para ensinar, pregar ou operar milagres, mas veio para satisfazer o pecado diante de Deus, mediante o seu próprio sangue e o seu sofrimento na cruz. O grande propósito da encarnação era que Jesus, tomando o nosso lugar, subsistindo em forma humana, morresse no lugar de pecadores, para que nós, por meio dele,
tivéssemos vida. Perceba que é isso que o Senhor Jesus começa de forma recorrente a falar aos seus discípulos. O seu ministério está indo para o ápice e para a sua conclusão, que é a sua morte e morte de cruz. E ele fala da necessidade de trilhar esse caminho. Mas a Escritura diz que os seus discípulos não compreendiam o que ele estava dizendo e temiam interrogar o Senhor. Eles não entendiam isso. Por quê? Porque suas mentes continuavam repletas de ideias equivocadas a respeito do reinado do seu Senhor sobre a terra. Eles pensavam que o reino terrestre do seu Senhor haveria de se manifestar agora, imediatamente. É muito interessante nós, mais uma vez, falarmos sobre isso, quando preconceitos e opiniões equivocadas obscurecem os nossos olhos. Nós somos lentos em entender as verdades do reino de Deus. E é o que os discípulos demonstram na subsequente narrativa, quando começam a discutir quem é o maior no reino dos céus. Eles não compreendiam o que significa o reino de Deus e nem o papel deles nesse reino. E agora, logo depois dessa declaração do Senhor Jesus, eles estavam brigando por primazia e privilégios. Nós já falamos muito a respeito disso no Evangelho de Marcos, como a falta de entendimento das coisas lá do alto leva-nos a pegarmos as coisas que são deste mundo caído. E não só isso, a nos opor a tudo que é verdadeiro e bom no reino de Deus. A palavra aqui compreender, ou seja, na negativa, não compreendiam, tinha o significado de não conhecer ou não saber de algo ou de alguém que não está a par de alguma coisa. Eles desconheciam completamente aquilo que o Senhor Jesus estava falando. Era uma outra realidade. Era uma realidade diferente da deles. E por quê? Porque a cabeça deles, o entendimento deles a respeito do reino de Deus estava redondamente equivocado. Eu gostaria de mais uma vez falar sobre isso. Porque a falta do entendimento das coisas espirituais, ou seja, daquilo que a palavra de Deus fala, faz com que nós tomemos ou criemos uma religião que não seja uma religião cristã, que não represente aquilo que a palavra de Deus fala. Eu me lembro de Oséias, capítulo 4, verso 6. Abra aí, Oséias, capítulo 4, verso 6. Que nesse texto a Escritura está nos dizendo que pela falta de conhecimento, o povo de Deus morre. Diz assim, Oséias 4,6: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. É bem interessante a ideia desse verso, que diz ser a queda do povo o resultado do desvio ou falta do conhecimento daqueles que são responsáveis em transmitir a palavra de Deus. A magnitude do pecado e a omissão dos sacerdotes e a sua incapacidade de ensinar a lei de Deus são vistas aqui em consequências desconcertantes, ou seja, a ruína do sacerdócio e a destruição da nação. E é muito revelador que o conhecimento acerca de Deus, que é citado em Oséias, leva o homem a agir de conformidade com a vontade divina revelada. O sacerdote aqui, olha que interessante, é acusado de rejeitar o conhecimento de Deus. Aquele que deveria proclamar esse conhecimento, aquele que deveria ensinar, que instruir, ele rejeita. E essa expressão usada aqui no original é uma expressão bem forte. Por quê? Porque indica se afastar de algo ou de alguém com desprezo. Aquela pessoa que deveria ser reverente, ser cuidadosa, com as coisas do reino de Deus, com a lei de Deus, ela rejeita de forma zombeteira.
E quando nós olhamos essa realidade, não está muito distante de nós, né? Quando nós olhamos e vemos essa realidade, nós percebemos que uma simples incompreensão de uma verdade da Escritura pode levar ao homem a um desprezo e afastamento completo da verdade, de tal modo que ele se torna um adversário, um inimigo, um opositor ferrenho contra o próprio Deus. E é muito revelador o que o próprio Senhor Jesus diz lá em João capítulo 16, verso de 1 a 3, na narrativa de João, quando ele diz assim: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isso farão, porque não conhecem o Pai, nem a mim. Muitas atitudes nossas, queridos, mostram o desconhecimento da graça e da misericórdia de Deus. Em um mundo em que tudo é relativo, a importância das coisas é diminuída, ou seja, a verdade é diminuída. E num contexto que nós estamos, não vai demorar muito que no meio cristão de igrejas históricas, aquilo que era verdade indiscutível se torna algo relativo. E pior, aqueles que têm como base verdades antigas sejam considerados sectários e extremistas radicais por andarem nessas veredas antigas. Essa é a nossa realidade, não muito diferente daquilo que o Senhor Jesus estava vivendo. E esse também foi um dos motivos pelos quais ele foi crucificado. Mas percebam aqui, no finalzinho, aqui no verso 32 dessa passagem, diz assim: eles contudo não compreendiam e temiam interrogá-lo. E é muito provável que isso represente um receio, né, da parte dos discípulos, por não quererem encarar as implicações daquilo que Jesus estava dizendo, porque ele havia dito isso antes, num contexto em que, se você quer perder a sua vida salvar a sua vida nesse mundo, você tem que perdê-la, e se você quer perder a vida, você vai ganhá-la. Então eles já conheciam esse discurso, e provavelmente o seu silêncio ou a falta de entendimento tinha o propósito de não encarar as implicações daquilo que Jesus estava dizendo. E é muito interessante nós olharmos por essa perspectiva, que por vezes nós preferimos ficar na ignorância, ou nos fazemos de desentendidos a respeito de algumas coisas, e com o propósito de dar uma desculpa em não nos envolvermos com aquilo que deveria exigir de nós uma ação responsável diante de Deus e dos homens. Ou porque simplesmente sabemos que aquilo vai mudar radicalmente a nossa vida, e aí nós não queremos nos envolver com aquele assunto. Esse grau de compreensão distorcida dos discípulos fica mais evidente ainda na continuação da história, quando ele diz assim: tendo eles partido para Cafarnaum, estando eles em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si quem era o maior. Uma coisa interessante aqui, que você pode dizer assim: qual é a relação de uma coisa com outra? Que relação existe entre o erro cometido anteriormente, ou seja, eles não compreenderem o que é o reino de Deus, ou o espaço que o reino de Deus tem nesse mundo, e o seu Senhor, e nós como seus discípulos, e o que vem depois, tudo está extremamente ligado? Porque quando nós não entendemos os princípios que regem o reino de Deus, nós nos tornamos completamente perdidos em todos os âmbitos da nossa vida. Nós não conseguimos ligar umas coisas com as outras. E somos como que Frankensteins, muitas vezes,
Uma pessoa formada com um corpo formado com várias peças distintas. Mas não deve ser assim. O Evangelho, o conhecimento da palavra de Deus, deve trazer harmonia em todos os assuntos na nossa vida. Ele deve permear todas as coisas. E pelo princípio cristão, ordenar e direcionar cada passo que nós dermos nesse mundo. O que eles falam aqui está diretamente ligado com o reino de Deus. Perceba que agora nós temos um cenário privado, um lugar de instrução e revelações privadas, e o Senhor Jesus sempre fazia isso com os seus discípulos, aqueles que pertenciam ao círculo mais íntimo, contrapondo-se com os que são de fora. O Senhor Jesus sempre separava os seus discípulos e explicava com mais detalhes aquilo que ele estava falando a respeito do reino de Deus, porque eles, como seus discípulos, deveriam conhecer plenamente esse reino. E aqui o Senhor lança uma pergunta, quando diz assim: de que é que discorreis pelo caminho? E é muito revelador que logo depois de Jesus haver ensinado aos discípulos sobre o sofrimento e a morte que o esperava, ver os seus discípulos discutindo entre si a respeito de quem era o maior entre eles. É um contraste gritante entre a humilhação do Senhor Jesus e o desejo dos discípulos por distinção e reconhecimento. É muito interessante, nós percebemos que são duas coisas completamente distintas. O estrelismo e o Evangelho. Nós temos visto muito isso por aí. Pastores, igrejas, que querem estar, vamos dizer assim, sendo visualizados por todos, todo mundo veja. Algumas propagandas até mostrando que aquela igreja é a igreja, então venha para cá. Mas isso vai completamente na oposição, contrário ao Evangelho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É um contraste gritante. Se você perceber na situação anterior, ou seja, quando o Senhor prediz a sua paixão pela primeira vez, Pedro o repreende severamente. E essas reprimendas e atitudes opostas ao sofrimento e morte do Messias tinham como fundamento uma ideia errada sobre o que era o Messiado. Que esse Messiado acarretava privilégios e não sofrimento. E se você perceber, você verá que em todas as predições de Jesus, ele fala da necessidade de sua rejeição, sofrimento e morte. E depois de cada uma delas, os discípulos expressam as suas ambições por prestígio e posição. O Senhor Jesus fala em entregar sua vida, os discípulos falam de satisfazer a si mesmos. Jesus fala do preço discipulado, os discípulos contam os benefícios desse discipulado. E eles precisavam aprender, como nós também precisamos aprender, que as recompensas do discipulado só vêm como resultado de seguir a Cristo no custoso caminho para Jerusalém. E há alguma coisa muito interessante aqui, que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. O Senhor Jesus faz uma pergunta para eles. E ao fazer essa pergunta direta aos discípulos, Jesus estava dando a oportunidade de pensarem no que estavam fazendo, de avaliarem o seu próprio comportamento e assim ser o primeiro caminho para o arrependimento e confissão. Foi isso que Deus fez com Adão na queda, ao perguntar o que ele tinha feito, dando oportunidade de confessar o seu pecado e buscar o arrependimento diante de Deus. Veja lá em Gênesis capítulo 3, verso 8 a 12, Gênesis 3, de 8 a 12, que diz assim: quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia,
esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? É muito interessante essa pergunta. Por quê? Porque a Escritura diz que na viração do dia eles corriam para se encontrar com Deus. Eles iam à presença de Deus. Agora eles estão fugindo. E essa pergunta faz eles olharem para si e refletirem: aonde nós estamos? Ou em que situação a gente se encontra? E essa é uma pergunta muitas vezes que pais fazem para os filhos, né? Você não está vendo o que você está fazendo? Você não está prestando atenção nas consequências do seu ato? Essas perguntas são importantes para que a pessoa olhe para dentro de si e perceba a sua realidade. Antes, agora na presença de Deus, agora fugindo da presença de Deus, ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim. Olha a consciência dele. Eu ouvi a tua voz no jardim, e ao invés de ir em direção a ti, eu fugi de ti. E por que ouviu a voz e fugiu? Porque Adão foge da presença de Deus, que antes era um gozo, um prazer perene para ele. A vergonha em descobrir que estava nu, a vergonha de descobrir que estava em pecado. E diz assim: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. E o Senhor pergunta de novo: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei, não comeste? Perceba aqui como o Senhor é bondoso, até mesmo em nossos pecados. Ele está forçando uma confissão voluntária. Ele está forçando Adão a pensar naquilo que ele fez e a olhar a sua situação, a sua condição agora. Mas o que ele faz? Ele rejeita mais uma vez o convite de Deus. Então disse o homem: a mulher que me deste, ela me deu da árvore e eu comi. Lamentável, Adão não reconhece seu erro e nem busca o perdão de Deus. Perguntas servem para isso. Quando você tem que confrontar alguém, né? E aí fala: somos pai, que a gente faz isso constantemente com os nossos filhos. Aí eu estou falando de filhos, não crianças também, mas principalmente aqueles que já têm entendimento, aquelas crianças que já estão na idade da razão, com 10, 11 anos de idade. Perguntas servem para isso, para que possamos pensar no que falamos ou fazemos. E por quê? Porque muitas vezes nossos atos são automáticos e não refletimos ponderadamente neles. Aqui o Senhor Jesus queria que eles expusessem o seu pecado e diante dessa exposição eles refletissem no erro que estavam cometendo até à luz do que havia dito anteriormente. O Senhor vai ser entregue na mão dos homens para ser morto, e eles estão querendo saber quem é o maior no reino de Deus, quem vai sentar no lado, ou na direita ou na esquerda. E o silêncio deles, mais uma vez, apontava que tinha algo discrepante nos discípulos em relação ao seu mestre. Por isso que ele diz: mas eles, verso 34, mas eles guardaram silêncio. Veja que inicialmente eles não compreendiam o que Jesus estava falando da sua paixão e se calam. Ou seja, não fazem nenhuma indagação sobre o assunto no verso 32. E por quê? Porque provavelmente estavam envergonhados da sua ignorância. E aqui nesse verso, eles também se silenciam porque estavam envergonhados em reconhecer o seu orgulho. E é muito interessante que esse silêncio, em outros momentos, é descrito em Marcos. Ali em Marcos capítulo 3, verso 4.
quando os fariseus se calam diante da pergunta que Jesus lhes faz ao curar um homem em dia de sábado de uma deficiência. Eles se calam porque eles não tinham como ou o que responder. É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficam em silêncio. Eles não têm o que responder. Perceba que esse silêncio ele é revelador, porque ele manifesta a insensatez e a ignorância daqueles que se silenciam. Tanto os fariseus quanto os discípulos de Jesus são silenciados diante de Jesus por causa da culpa e vergonha diante daquela situação. William Barclay faz uma aplicação interessante sobre esse momento específico do silêncio dos discípulos. Ele diz assim: é estranho como uma coisa ocupa o lugar que lhe é próprio e adquire seu verdadeiro caráter quando a colocamos aos olhos de Jesus. Enquanto criam que Jesus não os ouvia nem os via, a discussão a respeito de quem seria o primeiro lhes parecia importante. Mas quando tiveram que expor a questão na presença de Jesus, se viu toda a sua falta de importância. Se tomarmos todas as coisas e as pusermos diante de Jesus, isso significará uma enorme diferença em nossas vidas. Se em tudo que fizermos, perguntássemos: eu poderia fazer isto se Jesus estivesse me olhando? Se quando dissermos algo, perguntássemos: eu poderia continuar falando assim se Jesus estivesse me ouvindo? Nos salvaríamos de dizer e fazer muitas coisas. E a realidade da crença cristã é que todas as nossas ações são feitas e todas as palavras são ditas na presença de Deus. E aí ele termina dizendo assim: Deus nos guarde das palavras e ações das quais nos envergonharíamos de que Ele as ouvisse e visse. É muito interessante nós percebermos que ambos são culpados de dureza de coração por Senhor Jesus. Tanto os fariseus quanto os seus próprios discípulos. Lá em Marcos capítulo 6, verso 52, quando Jesus anda por sobre o mar, ele diz assim: porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes estava o seu coração endurecido. E quando nós olhamos isso, nós percebemos como é pequena a diferença entre os discípulos do Senhor Jesus e os seus oponentes, até mesmo neste ponto do ministério do Senhor Jesus. A preocupação deles aqui era quem era o maior, com a posição e a categoria. E isso estava de acordo com o que eles conheciam, a partir do judaísmo. É muito interessante citarmos alguns escritos rabínicos que comentavam a ordem dos assentos no paraíso e argumentavam que o justo se sentaria mais próximo do trono de Deus até que os anjos. A ordem de posição para se sentar na adoração e refeições, ou a autoridade da comunidade, ou ainda a forma como lidar com os inferiores e superiores, era tudo visto como uma preparação para a ordem eterna por vir, e provavelmente influenciados por esse pensamento mundano, com uma roupagem, vamos dizer assim, judaica, cristã, vamos dizer assim, contextualizando. Eles reproduziram o que nós estamos vendo aqui. A verdade é que o silêncio deles diante da pergunta de Jesus revela pelo menos uma consciência ignorante da incompatibilidade de suas próprias ambições com o que eles estavam vendo na pessoa do seu mestre. E é muito interessante nós percebermos que às vezes nós não conseguimos perceber esse cenário de tensão em que esses irmãos, ou seja, esses discípulos de Jesus e o próprio Senhor Jesus estavam. Mas as coisas estavam chegando ao seu cume. Havia aquele espírito, vamos dizer assim, de final,
de final de ministério, as coisas estão chegando ao seu fim, e o Senhor, como homem, ele expressava isso. E é muito interessante porque a gente não consegue explicar, mas geralmente a gente sente isso como se algo estivesse no ar, quando estamos terminando um serviço, alguma coisa séria na nossa vida, aquelas coisas estão se desenrolando, estão acontecendo, e você sente aquela tensão, aquele ambiente pesado pela responsabilidade daquilo que você está fazendo ou que irá fazer. Não era diferente aqui, e os discípulos também sentiam isso. Não é à toa que lá no caminho de Emaús, lá em Lucas 24, 21, um dos discípulos do Senhor Jesus claramente diz isso, quando diz assim: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. O que esse discípulo, Cleopas, está dizendo literalmente é que eles esperavam que Jesus fosse aquele que de alguma maneira livraria Israel da sua aflição, tanto espiritual como política, porque era dessa forma que eles interpretavam as profecias do Velho Testamento, em que Lucas capítulo 1, 74 e 75 diz: de conceder-nos que, livre das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Matthew Henry diz que nada poderia ser tão contrário ao ensino e vida de Jesus, que significa humildade e amor, do que desejar a honra do mundo e disputá-la. Jesus aproveitou todas as oportunidades para corrigir esse estado de espírito prejudicial que nascia de um conceito falso do seu reino, como se fosse deste mundo. E é muito interessante que o Senhor Jesus fala para Pilatos, quando Pilatos o indaga se ele era rei, se ele se dizia rei mesmo dos judeus. E ele era. E ele era. Não somente porque, como homem, ele era da linhagem de Davi, mas como Deus, ele era o Senhor do seu povo. Ele dizia assim: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. E é muito esclarecedora essa expressão. O que o Senhor Jesus fala? Aqui o Senhor está dizendo que as prioridades do reino dele, os propósitos do reino dele, são opostos aos propósitos e às prioridades desse mundo. São completamente contrários. Porque se não fosse, se eles estivessem andando falando a mesma linguagem, os ministros iriam invadir Israel e resgatá-lo, porque ele era rei, um rei deste mundo. Mas não era. O seu reino é eterno. Esse pensamento que os judeus tinham a respeito do reino de Deus, e os seus discípulos estavam começando a entender, era um pensamento que diminuiria a honra e a pureza do Evangelho. Porque ambição, fingimento de dignidade e domínio, em vez de levar os discípulos a conseguir a promoção no reino de Deus, diferente do reino deste mundo, iriam apenas adiar o crescimento deles no reino de Deus. Nas palavras de William Barclay, não é que Jesus abolisse a ambição. Em vez disso, ele a recriou e a sublimou, substituiu a ambição de governar pela ambição de servir, substituiu a ambição de que nos façam coisas pela ambição de fazer coisas para os outros. E é muito interessante ver essa realidade completamente contrária do Evangelho e desse mundo, porque o mundo nos ensina e o pecado nos incentiva a sermos os primeiros, a nunca perdermos a vantagem de nos dar bem, a nunca permitirmos que alguém nos ultrapasse e tome o nosso lugar,
Não é assim no reino de Deus. Não é assim na igreja de Cristo. Não deve ser assim no nosso meio. E Paulo faz uma aplicação dessa realidade ali na vida de Corinto, numa situação muito interessante, quando ele diz que havia disputa entre irmãos, e ele vai dizer assim: mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, 1 Coríntios capítulo 6, versos 6 a 9. Isto perante incrédulos, o só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós fazeis a injustiça, e vós fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. E olha o que ele diz: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Esse é o princípio que o Senhor Jesus está mostrando para os seus discípulos, que governa o reino de Deus. Aquele que quer ser o maior, sirva. Aquele que quer vantagens, se dê, em vez de receber. Esse é o princípio da graça de Deus. É completamente contrário ao mundo. Mas sabe o que tem acontecido no nosso meio, no meio cristão? E eu falo de igrejas sérias. Eu falo de igrejas tradicionais. Igrejas que sempre tiveram a chancela de igrejas que a palavra de Deus era pregada. Essas igrejas estão abandonando o Evangelho. Elas estão concebendo um Evangelho diferente do que nós temos visto aqui. Completamente diferente. Eu não quero aqui fazer nenhuma crítica apontando para um ou para outro, mas esses dias a minha esposa estava falando de igrejas church. Eu não sei o que significa, mas entendi o que ela estava querendo dizer. São aquelas mega igrejas que estão fazendo propaganda sobre si mesmos, sobre si mesmas. E quando as pessoas olham, não é evangelho, é a igreja. E às vezes é tão sutil isso, né? É tão uma boa vontade, mas há um desvio pequeno que lá na frente será um distanciamento completo. Porque o foco não é o evangelho. O foco é aquela igreja. Venha para a nossa igreja, porque a nossa igreja tem isso. Venha. Eu não estou dizendo que é errado fazer propagandas, ainda mais no ambiente que nós estamos vivendo, porque muitas pessoas procuram igrejas sérias, e você mostrar a sua cara, mostrar a sua confessionalidade. Mas o que nós temos visto não é isso, muitas vezes. E há uma pequena distorção, que como nós vimos aqui, pequenas distorções criam no futuro grandes erros. Queridos, eu gostaria de finalizar essa nossa exposição chamando a atenção agora dos irmãos para essa atitude dos discípulos do Senhor Jesus, para a ambição e o amor pela preeminência que eles demonstram aqui. Como essa cena é bastante peculiar, homens simples, dominados pelo desejo de supremacia e ambição. Eles haviam deixado tudo para seguir a Cristo. Como eles poderiam agora criar uma disputa quanto ao lugar de precedência de cada um? Mas é isso que está acontecendo aqui. Perceba aqui como orgulho é um dos mais comuns pecados que assediam a natureza humana.
Todos nós nascemos em pecado, todos nós nascemos como fariseus. E naturalmente pensamos muito melhor a respeito de nós, mesmo do que nós devemos, e imaginamos que merecemos sempre algo melhor do que realmente possuímos. E essas coisas começaram ali na queda com os nossos primeiros pais. Eles pensaram que não tinham tudo o que os seus méritos mereciam. E esse é um pecado sutil, que governa e dirige muitos corações sem ser detectado, e ainda tem a capacidade de se vestir de uma certa humildade. E esse é um pecado que arruína a alma de um homem, que impede o seu arrependimento e o detém de vir a Cristo, que atrapalha o amor fraternal e corta pela raiz o zelo espiritual. Eles estavam brigando entre si. Cada um estava querendo pegar o melhor lugar. Era uma corrida em que um puxava a roupa do outro para chegar na frente. É muito interessante porque esse orgulho ele pode ser manifestado de várias formas. Ele pode até estar por trás de um suposto desejo de termos justos e corretos diante dos homens por amor a Cristo, de sermos justos e corretos, mas é amor a nós mesmos, como agiam assim os fariseus. Às vezes nós precisamos fazer algumas perguntas para refletir sobre a nossa situação. Você nunca se pegou querendo fazer as coisas certas para que os outros reconheçam como você é bom, como você deveria estar, mesmo naquela função ou situação? Isso é orgulho. De todas as vestes que nós podemos usar, nenhuma é tão graciosa e mais excelente, que nos fica bem e é tão rara quanto a verdadeira humildade. Essa é a primeira característica daqueles que são verdadeiramente discípulos do Senhor Jesus. E que vai iniciar todas as outras bem-aventuranças. Todas as outras bem-aventuranças, se você parar para pensar, partem dessa primeira. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O orgulho, a jactância, a soberba, jamais pode habitar no coração de um crente. Porque é a humildade, o reconhecimento de que ele não é nada diante de Deus, nem diante de ninguém, que ele não é melhor do que ninguém nesse mundo. Porque ele é um pecador miserável, completamente desprovido de qualquer bem por si mesmo, entendendo que só pode suprir aquilo que a sua alma necessita, unicamente por meio da graça de Deus. Esse é o princípio que vai reger toda a vida do crente. Por isso ele tem fome e sede de justiça. Por isso ele chora por causa dos seus pecados. E todas as outras bem-aventuranças são decorrentes dessa primeira. Que nós, como crentes, e os discípulos de Senhor Jesus, precisavam aprender. E aprenderam da pior forma possível. Mas a partir daí eles carregam isso no coração. E eles fazem isso, pura e simplesmente, pela graça e pela misericórdia de Deus. E você vê isso na vida de Pedro tão claramente. Porque Pedro ali representava todos os outros discípulos. Senhor, se vierem atrás de você, eu jamais deixarei, irei contigo. E é o primeiro a fugir. O orgulho dele foi jogado ao chão.
E ele reconhece o seu pecado e se humilha diante do Senhor. Que a gente possa aprender com isso. Que é completamente contrário ao reino de Deus, aos discípulos de Cristo. O comportamento que esses discípulos estavam apresentando aqui. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer pela Tua palavra. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor esteja nos ensinando, Pai. Que o Senhor esteja, Pai, gravando a Tua palavra no nosso coração, nos edificando por meio dela, fazendo-nos crescer. E que possamos ter, ó Pai, zelo, fervor, ó Pai, temor, reverência por essa palavra. Isso se mostra na nossa vida, se mostra no culto a Deus. Se mostra no momento em que nós estamos cultuando ao Senhor. Se mostra no momento em que estamos ouvindo a Sua palavra, Pai. Porque se estivermos aqui nesse lugar, e a nossa mente, o nosso coração não estiver centrado na Sua palavra, Senhor, não haverá propósito algum. Não haverá, Senhor Deus, finalidade alguma para nós. Isso não nos será proveitoso. Nos ensina, Pai, diante de um mundo onde que cerimônias, ó Pai, onde que é formal, deixou de ter o seu lugar. E isso vai diretamente contra o Evangelho, Senhor Deus. Contra o culto, Senhor Deus, a Deus. Contra momentos, ó Pai, em que nós estamos na presença do Deus Santo. E que na mesma situação em que nós nos encontramos diante de Deus Santo, Ele é o nosso Deus e Pai, Ele é o Senhor sobre todas as coisas, é o Santo, Santo, Santo Deus. Que o Senhor esteja nos dando essa compreensão, Pai, fazendo com que possamos, ó Pai, por meio das nossas vidas, demonstrar esse temor, essa humildade, essa devoção ao Evangelho da graça de Deus. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.